tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de substâncias. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Luana Frick, eu sou psiquiatra pelo Hospital Santa Marcelina em São Paulo, sou psiquiatra da infância e adolescência pelo Hospital São Paulo, Unifesp, e estou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria forense pela USP, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de substâncias, como é que a gente faz o diagnóstico diferencial quando o indivíduo faz o uso de substância e como é que a gente precisa, quais são os protocolos que a gente faz em cada caso peculiar. Que cada paciente ou cada momento em que o paciente é abordado, ele precisa de uma abordagem peculiar para aquele instante, para aquele momento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de substâncias. Então, o uso de substâncias psicoativas é um fenômeno que já vem há muito tempo, tá? Há milênios de anos. A gente já tem histórias de indivíduos que já falavam sobre o consumo de álcool ou o consumo de outras substâncias. E qual é o problema de fazer o uso de substâncias psicoativas? Muitas vezes está muito mais relacionado aos transtornos que esse indivíduo pode desencadear ou até mesmo aos agravos à saúde. O que isso significa? O indivíduo ele pode cometer delitos, ou ele pode ficar agitado, ou ele pode se expor, ou ficar agressivo com membros de família, alguma coisa do gênero, e isso faz com que ele tenha um agravo à saúde não só dele, como um agravo à saúde dos outros que permeiam esse indivíduo, tá? E o que é importante para nós sobre o uso de substâncias é saber o padrão de utilização e qual o tipo de substância consumida. Por que precisamos saber disso? Porque dependendo do padrão de utilização, a gente vai ter um tipo de abordagem. E dependendo da droga consumida, teremos também um tipo de abordagem, principalmente nas questões medicamentosas. Então, haverá alguns momentos que algumas medicações serão contraindicadas, até mesmo, por exemplo, paciente que faz uso de álcool. Se ele está intoxicado, o uso de benzodiazepínico pode piorar o quadro e rebaixá-lo mais. E no caso de um paciente que está com abstinência de álcool, o uso de benzodiazepínico se torna necessário. Então, pelo mesmo uso da substância, em momentos que ele foi abordado, vai mudar o tipo de medicação e tipo de tratamento, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto muito dessa frase porque muita gente pergunta por que as pessoas fazem o consumo de droga ou utilizam as drogas. Então, quando o indivíduo ele usa droga, a gente pode intuir que ele está querendo aliviar uma dor, ou talvez uma dor que ele está sentindo na alma, e que ele precisa produzir um espírito mais agradável, mais singelo, porque ele pode estar no sofrimento ou alguma coisa. Então, ninguém simplesmente faz o uso da substância tentando, eu estou usando, mas eu uso só recreativo. Ele pode usar de uma maneira recreativa, mas é para se sentir mais agradável ou quando está tendo um sofrimento. Então, quando a gente está falando do uso de substâncias psicoativas, são substâncias que vão gerar uma dependência, são substâncias que têm algo a mais que esse indivíduo não consegue ficar sem elas. Então, não é simplesmente fazer um uso de uma medicação, de uma coisa que não faz bem. Esse indivíduo fica mesmo dependente, busca o consumo dessas substâncias, porque é algo muito prazeroso para ele, tá bom? Então, nós vamos começando a falar da epidemiologia. Ao contrário do que muita gente pensa, a substância que causa maior agravo é uma substância lícita e é a substância mais consumida em todo o mundo, que é o álcool. Muito ao contrário do que toda a população pensa, que fica muito preocupada com o uso da maconha, com o uso do crack ou da cocaína, não são essas substâncias que vão levar maiores índices de morte, pelo contrário, é o uso do álcool. Então, quando a gente está falando do indivíduo, que ele é alcoólatra, a gente tem que ter a sensibilidade que esse indivíduo é o que corre maior risco de vida, não só dele, mas também esse indivíduo é o que causa maior exposição do risco de vida de outras pessoas, porque é a substância que causa maior agravo.
de todas elas. Então, o álcool é a droga ilícita mais consumida em todo o mundo, tá? Cerca de aproximadamente 2 bilhões de pessoas fazem o consumo de bebida alcoólica. Isso equivale a 40% da população mundial. Uma coisa que eu acho muito importante falar aqui para vocês, que cerca de 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas e cerca de 2 milhões de pessoas morrem em decorrência desse uso de álcool. Então, assim, o álcool ele é responsável por quase 4% das mortes em todo mundo. Então, se a gente fizer um levantamento, qualquer droga que causa maior prejuízo ao indivíduo e em toda a população, não é a maconha, não é o crack, não é a cocaína, é o álcool, tá? Então, o álcool, ele é uma droga que ele é muito consumido e principalmente por ele ser lícito. E as pessoas vão consumindo e não conseguem notar esse prejuízo que o álcool vem ao longo da vida dos indivíduos, não só que fazem uso do álcool, mas daqueles que o permeiam. O álcool, quando a gente fala que ele é quase 4% das mortes em todo o mundo, eu queria lembrar para vocês que isso equivale a muito mais do que as mortes causadas por tuberculose, por HIV e outras doenças clínicas. Então, o álcool é uma coisa que deveria ser mais falado pela mídia e que ele é muito desvalorizado, mas o risco dele é muito alto. Ele é o fator causal de 60 tipos de doenças clínicas e ele é a terceira causa de morte por doenças clínicas. Então, ou seja, o álcool é algo que cursa com prejuízo muito significativo. Das substâncias ilícitas, quando a gente faz um levantamento, 5,2% da população mundial está fazendo uso de drogas ilícitas ou já experimentaram, tá? Quando eu falo dessas porcentagens, eu não falo assim numa questão de dependência ou um quadro de um uso recreativo. Estou falando de pessoas que já usaram e consomem drogas durante um ano. Atualmente, no último levantamento, 5,2% da população mundial consome drogas ilícitas, tá? O aumento do consumo nos últimos 2 anos tem mudado. Havia um índice de consumo de cocaína e crack até relativamente alto, e atualmente esse índice de cocaína e crack tem reduzido nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, e tem subindo bastante o consumo de maconha, tá? Principalmente em jovens, eles têm usado bastante maconha. O consumo no Brasil de maconha é de 7% da população total, de cocaína chega a 4% e o de crack de 1,4%. O índice de morte nesses pacientes é bem menor comparados àqueles relacionados que fazem uso de álcool. Então, álcool digamos, é o ouro de quem mexe na dependência química por ter o maior risco, não só pelo paciente, mas de uma violência doméstica. Lembrando um pouquinho da epidemiologia que nós estamos falando aqui, nós já entramos na parte de drogas ilícitas, mas eu acho importante falar que o álcool, a bebida mais consumida no mundo é a cerveja, tá? O Brasil está entre os principais. E o país que mais consome álcool é a Rússia. A Rússia, eles têm um consumo muito grande de álcool e lá eles têm um grande prejuízo também com o uso desse álcool. Não necessariamente um país que consome muita bebida alcoólica terá muito prejuízo social pelo uso da bebida. Às vezes a população, a sociedade consegue fazer um bloqueio, por exemplo, não beber dirigindo, tomar algumas medidas que o uso do álcool não se torne tão violento dessa maneira. Então, alguns países consomem bastante álcool, mas não tem um prejuízo tão significativo quanto outros países consomem bastante álcool. Então, depende da política do meio em que o indivíduo vive e outras características além desta. Então, agora a gente vai falar sobre como é que a gente faz o diagnóstico e como é que é o quadro clínico. Então,
três coisas que a gente vai falar bastante, que é o uso de álcool, o uso de maconha e o uso de cocaína. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Isso que eu acho importante vocês saberem. Então, quando a gente fala sobre o uso de substâncias psicoativas, não necessariamente eu vou falar de um paciente que é dependente, tá? Então, paciente que faz um uso uma vez na vida, ele não é um paciente que ele é dependente. Então, quais são os critérios que a gente tem que ter para um paciente ser dependente químico ou não ser? Quais são os critérios diagnósticos que eu observo que o paciente não só é um dependente químico, mas no momento está intoxicado, ou um paciente é um dependente e no momento ele está no momento de abstinência. O que eu preciso notar nesses pacientes? Quais são as nuances, as pequenas diferenças que tem num paciente e no outro? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, como eu já disse, para a gente fazer o diagnóstico, nós vamos precisar de duas coisas. Saber qual que é o que o paciente está fazendo uso. Além disso, nós vamos precisar também saber qual momento que ele está sendo abordado. Ele está sendo abordado logo após o uso? Ou ele está sendo abordado no indivíduo que está sem fazer uso há algum tempo, tá? Então, o que é importante a gente ter em mente é o momento que o paciente foi abordado e qual a substância que ele está fazendo uso. Então, vamos começar falando da intoxicação. Então, a intoxicação é uma condição que é transitória, que acontece devido ao recente ingestão da substância e varia de acordo com a substância utilizada. Então, no álcool, vai ter uma relação não só do uso recente, mas também dos níveis plasmáticos que esse indivíduo fez o consumo. Por exemplo, se ele só tomou tem 0,5 miligramas por decilitro de sangue, esse paciente não vai ter um prejuízo tamanho como aquele paciente que fez 50 miligramas de álcool por decilitro de sangue. O que tem 50 miligramas por decilitro de sangue, ele já está em coma, já está no quadro bem de intoxicação. Ele pode estar confuso, fazendo um quadro até mesmo de coma. Então, vai ter uma dependência, vai estar relacionado à quantidade de álcool que o indivíduo fez, tá? Então, quanto maior o índice de álcool, maior o quadro de intoxicação. A gente vai depender do índice do uso para ele desenvolver o quadro de intoxicação. Então, não vai ser só o uso recente, como a gente vê na própria definição pelo DSM. Um esclarecimento que eu queria falar para vocês, na psiquiatria, nós não temos exames, então nós temos o manual diagnóstico, que é o DSM, em que tem alguns critérios que falam quando o paciente tem uma dependência, quando ele está intoxicado, quando ele tem uma abstinência, e a gente leva isso para o uso das substâncias psicoativas que eles estão fazendo uso. Então, a gente se utiliza, assim, do manual diagnóstico, tem também o CID, mas utilizamos mais o manual diagnóstico, que ele foi mais atualizado recentemente em 2015. Saiu a quinta versão do DSM, tá bom? Quem quiser dar uma olhada. Então, vamos falar sobre continuando falando sobre o álcool. Independente, assim, do uso do indivíduo, o que a gente nota quando esse indivíduo chega a um quadro de intoxicação que já está com um nível plasmático um pouco mais alto, ele não só ele pode já ter entrado num quadro de confusão mental, mas esse indivíduo ele começa a ter um quadro de ataxia, que tem um quadro de andar com os membros mais alargados para conseguir ter um equilíbrio, tá? Ele pode ter um quadro de nistagmo, que é a frequência dos olhos ficar olhando para um lado e para o outro de uma maneira bem rápida, vai ter uma fala pastosa, ele pode ficar com rubor facial e ele vai ter uma irritabilidade, uma atenção prejudicada. Geralmente, esses são os sintomas mais marcantes. No entanto, eu queria deixar aqui claro que nem sempre o paciente vai apresentar todos esses sintomas, principalmente se ele está, por exemplo, começou a fazer o uso do álcool, ele não está no quadro de intoxicação ainda, então ele só vai ter um prejuízo da crítica, da realidade, vai ficar mais alegre, depois que ele começa a andar com a marcha mais alargada, e assim sucessivamente, até chegar num quadro até de confusão mental, tá bom? Quando a gente fala sobre o quadro de intoxicação com a cocaína e com o crack, eles não vão ter dose plasmática dependente, então a gente não precisa estar aumentando o consumo para que ele faça o quadro de intoxicação. Então ele vai usar apenas uma única dose e ele já vai apresentar o quadro de intoxicação, ele já vai ficar muito mais eufórico, ele vai ter aumento de energia, vai conseguir falar mais.
e esses sintomas vão desaparecer alguns minutos depois ou até 1 hora. Claro que se esse indivíduo fizer uma dose muito mais alta do que ele era acostumado a usar, ele vai ter uns sintomas mais exuberantes, mas não necessariamente ele vai precisar estar aumentando a dose como o álcool para fazer o quadro de intoxicação. Então, ele usa apenas uma vez e ele já apresenta o quadro de intoxicação, tá bom? Como a própria definição pelo DSM. O quadro de maconha, os pacientes, indivíduos que usam maconha, também é semelhante ao do uso de cocaína e do crack. Então, o paciente faz o uso de maconha e ele já passa a apresentar os sintomas. Quais são esses sintomas que esses indivíduos apresentam? Geralmente, os ansiosos gostam muito de usar maconha, porque a maconha causa uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Esse indivíduo começa a ter risos imotivados, ele tem uma sensação de uma percepção sensorial, tátil principalmente, mais aguçado. Então, quando alguém toca nele, ele sente um prazer mais intenso. Mas ele tem um aumento da percepção, não sensorial só tátil, mas como uma percepção de outros sentidos. Quando a gente fala de aumento da percepção sensorial, a gente está falando do aumento da percepção dos nossos sentidos, do sentido visual, auditivo, gustativo. Então, esses indivíduos, eles tendem a dizer que eles tudo fica mais brilhante, tudo fica mais alegre, tudo tá bem, tá gostoso, tá bom? Então, eles têm aumento na percepção em geral, mas principalmente na percepção sensorial tátil. E agora nós vamos falar da dependência. Então, até o momento, nós falamos como acontece a intoxicação por uso dessas substâncias. Agora eu vou falar como a gente faz o diagnóstico de dependência. O diagnóstico de dependência vai ser o mesmo para qualquer substância, não só do álcool, como da cocaína, do crack e também da maconha. Então, os indivíduos que são dependentes, eles vão ter um conjunto de fenômenos fisiológicos, tá? Então, quando eles vê a droga ou ele vê o álcool, ele começa a ter alteração intestinal, como dor de barriga, começa a ter tremor para sentir vontade de usar a droga. Não só vai ter um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, o qual vai fazer com que esse indivíduo fique como prioridade na vida dele só o uso da substância. Ele não consegue ter pensamento de fazer outra coisa. É como se o repertório desse indivíduo tivesse restrito ao uso da substância. Ele não consegue elaborar outras coisas, aumentar o repertório para outras coisas. Por exemplo, hoje eu vou sair com a minha família, ajudar os meus filhos a estudar, nada disso. Ele passa a vivenciar e viver só em prol da substância. Ele não consegue esquecer essa substância. Então, quando ele vê a substância, ele fica mal, ele sente sintomas somáticos, ele não consegue pensar em outra coisa, então os comportamentos dele, eu vou mentir para minha esposa que eu preciso comprar tal coisa para conseguir o dinheiro, para conseguir comprar a substância. Então ele não consegue fazer nada além disso, o repertório dele se torna muito restrito só em prol do uso de substância. E quando eu digo que um paciente é dependente, ele precisa ter alguns critérios, esses critérios precisam ter duração de 12 meses, tá? Então, é um indivíduo que ele vai ter um abandono progressivo, tá? de outros prazeres na vida em função do uso. Ele não consegue fazer outras coisas a não ser o próprio uso. Tudo é melhor fazer o uso do que outra coisa. Nada aumenta o interesse dele a não ser o uso, o consumo da substância, tá? Ele tem uma dificuldade de controlar o comportamento de consumir a substância. Quando ele vê a substância, ele tenta não consumir a substância, mas é algo que ele não consegue. Muitas vezes, ele não consegue não só não consumir a substância, como ele não consegue dar um limite de, vou iniciar agora, vou parar de usar agora. E ele pode iniciar e não conseguir parar por 3 dias fazendo o consumo da substância. E os níveis de consumo podem se tornar também cada vez maior. Então, a vida dele fica em prol do uso, do consumo da substância. Ele vai ter um forte desejo em consumir essa substância, ele não consegue pensar em outra coisa, ele não consegue pensar em outros repertórios, tá? Ele sempre está naquele desejo, eu preciso consumir. E isso acontece também quando a gente fala de dependência comportamental. A pessoa passa a ter um comportamento bem restrito àquilo que ele deseja, ele não consegue pensar em algo melhor para fazer, não consegue, ele só consegue lembrar isso como se isso
fosse a fonte de maior prazer e que não tivesse outras fontes de prazeres na vida, tá? Ele pode ter uma síndrome de abstinência quando ele fica sem consumir a substância, ele começa a ter crise, como uma fissura intensa no caso de maconha, crack, cocaína, ou uma crise mesmo de abstinência, sem ser uma própria fissura, como não acontece no álcool, tá? Em que o indivíduo pode ter sim uma fissura de querer consumir o álcool, mas ele vai ter uns sintomas mais físicos, como tremor, sudorese, alteração autonômica. E ele vai ter uma questão de tolerância também. O que é a tolerância? A tolerância é quando o indivíduo ele tem necessidade de consumir cada vez maiores quantidades da substância sem ter aquele efeito inicial desejado. Por exemplo, antes o indivíduo fazia uso de maconha e se sentia extremamente relaxado, tranquilo. Hoje ele faz uso de maconha, ele fica relaxado, mas ele precisa usar um pouquinho mais para ficar mais tranquilo, como era antes. Então, ele sempre busca o prazer do primeiro uso. E muitas vezes ele precisa subir as dosagens para conseguir adquirir aquela sensação que tinha previamente no primeiro uso. E agora nós vamos começar a falar do diagnóstico de abstinência. Então, nós falamos de 3 diagnósticos: o diagnóstico de intoxicação, o diagnóstico de dependência, e agora nós vamos para o último, mas não menos querido, que é a abstinência, que é uma coisa bem séria também. Então, quando a gente fala da abstinência, é quando o indivíduo tem alguns sintomas em que acontece quando ele cessa ou ele mesmo só reduz o consumo. Então, um indivíduo que fazia, por exemplo, uso de 3 litros de álcool, que passa a consumir 2 litros de álcool, ele já pode ter alguns sintomas de abstinência, tá? E esses sintomas, eles podem ter uma gravidade variável. Vai depender do consumo crônico desse indivíduo. Se esse indivíduo usar, por exemplo, uns 5 litros de destilados e há 20 anos, 30 anos, às vezes reduzir o consumo já vai fazer ele ter uma crise de uma convulsão, tá? Então, depende da quantidade que esse indivíduo vem fazendo uso crônico e também vai variar do tempo que esse indivíduo está fazendo uso. Então, um indivíduo que está um bebedor crônico que tem 23 anos e começou a beber com 17 anos, muitas vezes quando ele para de fazer o uso ou reduz o consumo de álcool, ele não vai produzir sintomas de abstinências tão graves como aquele vozinho que já faz o uso há 40 anos, tá? Ele pode ter só um tremor, mesmo que esteja bastante o consumo, pode não apresentar os sintomas tão graves como aquele vozinho que já faz uso há muito mais tempo. Então, o álcool, como eu disse para vocês, quando o indivíduo está na abstinência, é uma indicação de internação, é uma coisa muito séria, tá? Realmente, a abstinência de álcool mata. Então, os sintomas que o indivíduo possui quando ele está em abstinência de álcool são tremores, agitação, inquietação, náuseas, vômitos. E muitos deles pode ter o quadro que é muito complicado, que nós chamamos de delírio tremens, que é aquela forma mais grave da abstinência alcoólica, quando esse indivíduo não só tem sintomas descritos acima, como eu disse, agitação, tremores, vômito, alteração da frequência cardíaca, pressão arterial, que também vai estar bem aumentada. Esse indivíduo também tem confusão mental, e ele também passa a ter sintomas psicóticos. Então, ele passa a ver vultos, ele passa a ver bichos. É muito comum ter zoopsias, sabe? Ver bichos subindo pelo corpo, pequenos aracnoides e outras coisas mais, e eles referem muito isso. E esse paciente não necessariamente ele tá psicótico, tá? Tá relacionado muito mais a gente ter feito a retirada do álcool ou a redução mesmo do álcool desse indivíduo. O que muda, que a gente pode dizer assim de um quadro para o outro, da psicose, da alucinação verdadeira para a alucinose, é que conforme a gente vai tratando esse indivíduo, ele vai apresentando melhora desse quadro de zoopsias. Então ele fala assim, olha, eu achava que tinha um bicho aqui, mas eu tô vendo que não tinha mesmo esse bicho, eu acho que era algo da minha cabeça. E quando é uma alucinação franca, que é um quadro psicótico, esse indivíduo não apresenta essa melhora, esse indivíduo, ele não tem essa crítica que é algo da cabeça dele, ele realmente acredita que aquilo está acontecendo e isso não é redutível, tá? Isso muda de um diagnóstico para o outro e posteriormente eu posso até falar um pouquinho mais para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tá bom?
sobre os sintomas de crack e cocaína. Então, o crack e a cocaína, quando a gente tem sintomas de abstinência, é mais aquele momento de fissura. Aquele indivíduo, ele fica com uma ansiedade, uma irritabilidade muito significativa, porque ele quer fazer o consumo da substância. E mesmo esses indivíduos assim não terem prejuízo que o álcool tenha, nesse momento, esse indivíduo, ele tem uma necessidade de ser contido, muitas vezes até com contenção química e física também. Por quê? Porque esse indivíduo, ele entra numa fissura que ele começa a ficar muito agressivo, ele começa a agredir as outras pessoas que estão próximo dele, ele quer porque quer que alguém arrume um dinheiro para ele conseguir fazer o consumo da substância. E o mesmo acontece com a maconha, tá? Então, o crack, ele vai ter uma alteração de humor, em que a pessoa fica ansioso ou irritado, e a maconha também, o paciente começa a ter algumas alterações emocionais, ele fica bem irritado, ele passa a não querer dormir mais, começa a apresentar dificuldade de dormir, ele tem alteração do apetite, porque a maconha começa abre o apetite dele, então se ele para de usar a maconha, ele começa a ter uma perda do apetite, e ele começa a ter alguns desconforto físico, como uma fadiga, assim, porque o uso da maconha deixava ele mais tranquilo. Isso acontece principalmente em pacientes ansiosos. Então, agora a gente vai falar como é que a gente vai fazer o manejo desses pacientes. Então, uma coisa só que eu gostaria de deixar bem clara sobre o consumo e o uso de substâncias psicoativas, a droga que vai menos causar dependência é a maconha, tá? Então, a maconha é uma droga que causa menos dependência e a gente quase também não pega em pronto atendimento pacientes que estão intoxicados pelo uso da maconha, tá? Muitas vezes o que chega mais para nós são indivíduos que estão intoxicados pelo álcool, abstinentes de álcool, e indivíduos que estão com fissura do uso de substâncias crack, cocaína e às vezes até da maconha também. Mas a intoxicação acontece mais pelo crack, cocaína e o álcool. A maconha não chega bastante em pronto atendimento para nós, não. E o que vai depender o manejo desses pacientes? O manejo desses pacientes vai depender muito da qual substância foi consumida e como é o padrão de consumo. Então, não só o manejo vai depender disso, como o diagnóstico vai depender disso. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico do indivíduo, em que momento que ele está, a gente consegue fazer de uma maneira mais eficaz o manejo desses pacientes. Uma coisa que é muito frequente é observarmos nesses pacientes uma vulnerabilidade social, e não só uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade psíquica. Geralmente, esses pacientes são moradores de rua, são pessoas que já foram abandonadas pelos seus familiares, que já não aguentaram mais a situação. E aí, então, essa questão de uma vulnerabilidade social e psíquica é uma coisa que a gente tem que saber para fazer o manejo desses pacientes. Mesmo no setor de emergência, no sentido de saber qual que é a vulnerabilidade desse indivíduo, se ele tem depois para onde ir, não tem para onde ir, como é que vai ser assistido depois quando sair dos setores de atendimentos, tá? E essa questão psíquica que precisa ser fortalecida ao longo de todo o atendimento. Então, vamos começar a falar como é que é feito o manejo nos quadros de intoxicação. Não menos importantes a outras substâncias, mas sendo a mais importante, que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês, vamos começar falando da intoxicação por álcool. Por álcool ser uma substância que causa muito prejuízo como um todo, iniciaremos por ela. Então, quando o indivíduo ele chegou a fazer um consumo de álcool muito além dos níveis plasmáticos, em que o indivíduo não fica intoxicado, mas assim, fez o uso a nível de ficar bem intoxicado, ficar rebaixado, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, o que a gente vai fazer para esse indivíduo, tá? Como ele está com depressão do sistema nervoso central, nesses casos, esses indivíduos eles vão precisar de suporte básico de vida, proteção da via aérea, vai ter que ter uma monitorização dos eletrólitos, tem que fazer uma administração de fluidos, geralmente esses pacientes fazem um quadro de desidratação, tem que fazer reposição de glicose. A glicose, quando a gente faz uso da tiamina, a gente tem que repor a glicose depois de 2 horas que fez o uso da tiamina, principalmente pelo risco da síndrome de Wernicke-Korsakoff, tá? Então, uma coisa que é importante também saber é que quando esses indivíduos
estão intoxicados por álcool, estão muito agitados e agressivos, muitas vezes a gente precisa fazer uma contenção física. O que é uma contenção física? É manter o indivíduo contido para que não coloque ele e os outros pacientes em risco, tá? E fazer uma contenção química. A contenção química, muitas vezes na psiquiatria, é feito com o uso de Aldol, que é o antipsicótico de primeira geração, e que acalma bastante esses indivíduos, tá? Quando o paciente está agitado pelo uso de álcool, o uso de benzodiazepínicos e histamínicos é contraindicado. Por quê? Porque o álcool já faz depressão do sistema nervoso central. Caso eu use benzodiazepínico ou histamínico, eu vou potencializar a depressão do sistema nervoso central, porque essas drogas fazem uma depressão do sistema nervoso central também. E o uso do Aldol, quantas doses eu posso fazer, quantas doses eu não posso fazer? A gente faz uma dose IM, uma ampola de Aldol convencional, não aquele Aldol decanoato, que são substâncias diferentes. Os dois são Aldol, mas um dura durante o mês e o outro é só para o momento de crise. Então, nós fazemos o uso de Aldol, aguardamos em torno de 30 minutos. Caso o paciente não melhore, nós fazemos outra ampola de Aldol e assim sucessivamente. Podemos fazer até 6 ampolas. Contudo, eu nunca cheguei nesse patamar, eu faço até 3 ampolas, geralmente o paciente já fica muito bem. E não fazemos também a administração EV, sempre utilizamos a administração IM. Na psiquiatria não fazemos nenhuma medicação endovenosa, só intramuscular. A intoxicação por crack e cocaína, uma coisa que é muito necessária é fazer o rastreio de síndrome coronariana aguda. Então, o mesmo protocolo que é utilizado em pacientes que têm síndrome coronariana aguda é feito também para os indivíduos que fazem o uso, estão intoxicados pela cocaína e pelo crack, tá? Uma coisa que é muito importante, que eu ressalto aqui, que o uso de drogas, beta-bloqueadoras e antipsicóticos estão contraindicados. Por quê? Então, a gente faz um rastreio de síndrome coronariana, a gente vai iniciar um protocolo igualzinho à síndrome coronariana para os pacientes que não são usuários de droga. Contudo, a gente não vai poder usar as drogas beta-bloqueadoras e nem os antipsicóticos, pelo risco cardiovascular. Então, quando a gente faz uso de droga beta-bloqueadora, ele vai ter um aumento de pressão e vai também aumentar o risco de ter uma isquemia cardíaca. E o mesmo acontece com antipsicóticos. Os antipsicóticos, eles fazem uma arritmia, então isso pode piorar o quadro do paciente, tá? Os benzodiazepínicos, diazepam, eles vão ter um efeito protetivo para esses pacientes, não só de uma questão de prevenir uma convulsão, que ele tem um efeito protetivo para esse indivíduo não ter um quadro convulsivo, mas também para prevenir as complicações cardiovasculares que acontecem muitas vezes no caso de intoxicação por uso de cocaína e crack. Então, ele deve ser muito utilizado quando o paciente tem um quadro de intoxicação por cocaína e crack, exceto nos casos em que o indivíduo não está fazendo só o uso de cocaína e crack, mas também está fazendo o uso com álcool. Aí, esses casos, o indivíduo não pode fazer o uso de benzodiazepínico. Muitas vezes o indivíduo ele pode fazer uma intoxicação não só por álcool ou cocaína e crack, muitas vezes ele faz uma intoxicação em que está fazendo uso de cocaína, crack e álcool, tudo simultaneamente. E nesses casos, o uso de benzodiazepínicos estão contraindicados porque o álcool já faz uma depressão do sistema nervoso central. A maconha. A maconha é muito raro nós pegarmos casos de intoxicação pela maconha. Muitas vezes a gente faz uso do propanolol, tá? Que é um beta-bloqueador, e essa medicação consegue ter uma melhora significativa nesses pacientes da hiperemia conjuntival, da questão de eles terem essa questão cardiovascular. Esses pacientes ficam muito bem com o uso de propanolol, tá? É a droga de primeira escolha, muito pouco utilizada, porque muitas vezes a gente não vê quadros de intoxicação somente por maconha. Muitas vezes o paciente já está usando maconha e outras substâncias concomitantes. Em casos de fibrilação arterial, já tem estudos que falam sobre o uso da digoxina, tá? Que pode ser usada também. E agora, vamos começar a falar quais são os protocolos que a gente faz nos casos de abstinência, começando novamente pelo álcool, né? Então, os casos de intoxicação e abstinência, uma ressalva que eu quero fazer para vocês é que nesses
ambos dois casos, nós precisamos ter um cuidado muito significativo com esses pacientes. Muitas vezes eles vão precisar ser internados ou, no mínimo, ficar em observação, tá bom? Então, quando eu tenho uma abstinência por álcool, eu vou ter que aliviar o desconforto desse indivíduo, prevenindo as complicações de forma direta ou indireta. Quais são as complicações que esse indivíduo poderia ter? Esse indivíduo poderia ter complicações como síndrome de Wernicke-Korsakoff e complicações como broncoaspiração. Então, a gente vai ter que fazer um suporte básico de vida inicial. A tiamina é sempre utilizada via intramuscular nos primeiros 3 dias, assim, é uma coisa que melhora muito o indivíduo e previne muito os quadros de síndrome de Wernicke-Korsakoff. Esses pacientes vão precisar utilizar de benzodiazepínicos. Então, uma coisa que eu queria que vocês notassem, que o uso de benzodiazepínico no quadro de intoxicação por álcool é contraindicado. Contudo, quando o paciente está na abstinência alcoólica, ele é prescrito, ele é necessário, tá? Porque ele atua no mesmo receptor cerebral que atua o álcool, então ele consegue tirar o paciente da síndrome de abstinência mais facilmente, tá? E o uso do benzodiazepínico vai depender da gravidade dos sintomas. Quando o paciente está muito grave, tem, por exemplo, reduziu um pouco do álcool a 6, 7, 8 horas, já teve uma crise convulsiva, está super confuso, não está muito grave, a gente pode fazer benzodiazepínico, diazepam até de 1 em 1 hora. Mas esses casos são casos singulares. Então, assim, a gente prescreve o benzodiazepínico dependendo da gravidade do caso. E eu vou falar um pouquinho como é que a gente sabe quando os casos são mais graves e quando são mais leves, tá bom? Então, os casos mais graves são aqueles indivíduos que têm aumento da pressão arterial muito elevado, a pressão desses pacientes faz uma pressão convergente, tá? Em que a pressão diastólica, ela é um pouquinho mais alta do que a sistólica, tá? E esses indivíduos apresentam uma frequência cardíaca que vai de 110, 120, quando a abstinência é bem alta, eles têm tremores grosseiros de extremidades, eles tremem como se estivesse tocando um pandeiro, eles brincam, inclusive, quando a gente faz o atendimento deles, não, nunca toquei pandeiro, é o nível de tremor que esse indivíduo está apresentando. Se ele faz um tremor fino de extremidade, é que a gravidade dos sintomas é um pouquinho menor. Então, se ele ter bastante tremor, ter bastante vômito, ter bastante alteração em sinais vitais, muitas vezes é que a abstinência dele está um pouquinho mais grave. A abstinência, o pior dia da abstinência é no terceiro dia, do segundo para o terceiro dia. Então, esse indivíduo ele tende a agravar nesses primeiros dias. Eles podem ter zoopsias também, começar a ver insetos e outras coisas. Então, o uso de benzodiazepínico, principalmente o diazepam, que é de longa duração, é um protocolo para salvar a vida desse paciente. Se não usar benzodiazepínicos, esse paciente corre risco de vida. Muitas vezes, se não usar os benzodiazepínicos, eles têm uma piora do quadro e eles podem ter uma crise convulsiva, pode ter um quadro de confusão mental intensa e eles podem sim vir a óbito, tá? São pacientes muito graves. Os pacientes que têm hepatopatias, que é uma coisa muito comum também a gente pegar em pacientes que fazem consumo muito significativo de álcool, a gente precisa fazer o uso de lorazepam. E como que eu sei que o paciente está tendo um prejuízo da função hepática? Nós solicitamos o coagulograma. Então, quando o indivíduo ele não está conseguindo ter um 100% da função hepática, tem uns 70% só de função, abaixo de 70%, a gente começa a usar o lorazepam, tá bom? E o uso do Aldol. O Aldol não é indicado para pacientes que têm abstinência de álcool, ele pode piorar os sintomas, inclusive. Contudo, tem aqueles pacientes que têm delírio tremens, que estão muito graves, que estão com alucinose, vendo vultos, a gente pode fazer o Aldol nesses casos reservados, e geralmente eu faço quando o paciente já está há 2, 3 dias da abstinência, que já deu uma melhorada, já passou do segundo dia, terminando ali o segundo dia, e eu entro com o Aldol para ver se essa questão de confusão melhora. Qual que é a dose para esses pacientes? A gente entra com dosinha baixa, muitas vezes a gente pode entrar até com 2,5 ou 5 miligramas de Aldol e ele já tem uma melhora significativa. Quanto ao uso do benzodiazepínicos, eu entro com benzodiazepínico diazepam de 10 miligramas, envolvendo a gravidade dos sintomas que o indivíduo está tendo. Se está tendo está bem ruim, eu costumo diminuir o espaçamento entre a dosagem de um e do outro, ou seja, aumento a quantidade do benzodiazepínico.
Então, de início, geralmente eu entro com um comprimido de 6 em 6 horas e vejo se esse indivíduo começar a ter aumento de pressão, ficar muito ruim, tá tremendo muito, suando bastante, aí eu diminuo a quantidade do intervalo, eu coloco um comprimido de 4 em 4, continua ruim, um comprimido de 3 em 3, até esse indivíduo melhorar, tá bom? A abstinência por crack, cocaína, é uma abstinência que é muito mais tranquila. Na verdade, a gente está lidando com a fissura do paciente, é uma fissura, uma vontade de continuar fazendo uso, porque aquilo faz bem para ele. E nesses casos, a gente faz a contenção física, a gente faz o manejo da equipe para fazer uma contenção física e faz uma contenção química com aldol, tá? Então, aqui também é importante lembrar que no quadro de intoxicação por crack, cocaína, a gente contraindica o uso de antipsicóticos. E na abstinência, não. A gente faz o uso de antipsicóticos para o paciente ficar mais tranquilo e tal. No quadro de dependência, que assim, hoje eu queria falar para vocês mesmo, como que a gente ia fazer nos quadros emergenciais, como que a gente ia atuar nos quadros mais de emergência do uso de substâncias, e não tanto no quadro só de dependência, que isso é algo muito mais ambulatorial. Então, hoje eu vou passar um pouquinho sobre a questão da dependência, no manejo da dependência, mas eu queria que ficasse bem claro como que a gente vai fazer os protocolos nos casos de emergência, tá? Que é nos casos de intoxicação e abstinência das substâncias. Então, nos casos de dependência, tem algumas medicações que são aprovadas pelo FDA, tá? O disulfiram, tá? Que é o antiálcool, que ele é uma enzima irreversível, ele é um inibidor irreversível da enzima aldeído-desidrogenase. E o que ele faz? Ele faz com que o paciente tenha o efeito a ressaca um pouco pior, mais grave. Então, esse indivíduo, se bebia X, ele ia ficar com dor de cabeça, náusea, e agora, com o uso de sulfiram, ele pode beber X e ele vai vomitar, ter dor de cabeça, ficar muito ruim. Então, esse indivíduo passa a ter medo de fazer o consumo do álcool, tá? É uma medicação que precisa ter autorização pelos familiares e pelo próprio indivíduo em fazer o uso, pelo risco que coloca o paciente. Então, ele pode ter uma piora dos sintomas e fazendo uso concomitante com álcool em doses altas, ele pode vir até a óbito. Então, não é uma medicação muito prescrita, apesar de ser aprovada pelo FDA. Não é uma medicação muito prescrita, eu falo em unidades básicas de saúde ou coisas assim. É muito prescritas em unidades terciárias, o HC, por exemplo, eles usam bastante, o disulfiram, a Unifesp também, eles costumam usar bastante, mas são pacientes que eles já tendem de uma maneira mais frequente e tal. A naltrexone é outra medicação que é padrão ouro, assim, eu acho muito boa para o uso de álcool, então ele é um antagonista do receptor opioide. Então, o que ele faz? Quando o indivíduo faz o uso de álcool, não é aquele prazer que ele sentia antes, então passa a ser algo que não tem muita valorização. Então, o indivíduo passa a deixar um pouco o álcool de lado, porque não traz o prazer que trazia previamente. E na dependência de crack, cocaína e maconha, não existem medicações aprovadas até o momento, mas a gente faz o uso de algumas medicações. A naltrexone pode ser usada nesses pacientes que são dependentes de crack, maconha e cocaína. A gente também pode fazer o uso do topiramato. Então, tem outras medicações que podem ser usadas, tá? Nos pacientes em que fazem o uso de substância, muitas vezes eles podem também ter comorbidades. E a gente precisa tratar essas comorbidades. Então, uma coisa que eu acho importante falar para vocês é que quando um paciente, por exemplo, que faz uso de crack e é um paciente bem depressivo, usar a amitriptilina, por exemplo, é uma medicação que vai cursar com maior risco de uma parada cardiorrespiratória. Então, sempre dá preferência por medicações que não exponha o paciente em um maior risco. Então, a gente tem que notar quais as comorbidades que esses pacientes têm e definir quais medicações que pode ser usada mesmo que esse paciente faça um uso de substância. Tá? Então, dar preferência, por exemplo, por inibidores seletivos da recaptação de serotonina é muito melhor do que dar uma amitriptilina, por exemplo. Tá bom? E agora eu trouxe uma questãozinha para vocês verem se vocês conseguem elaborar uma hipótese diagnóstica e falar sobre um pouquinho do tratamento que deve ser instituído nesse caso. Então, vou ler aqui sobre o caso clínico e a gente tira uns minutinhos para discutir sobre os sintomas e o que vocês precisarem e tirar dúvida de vocês, combinado? Paciente trazido pelo SAMU, acompanhado do seu filho.
Segundo ele, seu pai é etilista crônico há 25 anos. Atualmente, faz uso diário de 3 litros de destilados ao dia. Relata que há 2 dias, seu pai reduziu o consumo de álcool e hoje apresentou um episódio convulsivo. No presente, o paciente apresenta sinais vitais de 160 por 100, frequência cardíaca de 110, respiratória de 24, tremores grosseiros de extremidade, sudorese intensa, confusão mental e zoopsia. Declara que está vendo aranhas andando no seu corpo. Com base no quadro descrito, qual é a hipótese diagnóstica e qual o tratamento que deve ser instituído? Meu pessoal, e aí? Qual a hipótese diagnóstica nesse caso? O que vocês acham? Então, vamos lá, tá? O que a gente precisa avaliar no paciente quando faz o consumo de substâncias psicoativas? Nesse caso, o filho desse etilista fala que ele faz uso só de álcool, tá? Seria necessário solicitar se ele fez uso de outra substância? Seria, tá? É uma coisa que é importante a gente saber se ele está usando outras substâncias concomitantes. Geralmente, o etilista, muitas vezes, ele tende a fazer o uso somente de álcool. Agora, quem faz uso de crack, cocaína, tende a fazer o consumo concomitante com álcool, muitas vezes, tá? E ele faz uso diário de 3 litros de destilado ao dia. Então, são 25 anos de dependência e são 3 litros de destilado ao dia atualmente. Então, assim, lembra que eu falei que ao segundo dia pode ter piora, tem uma piora do quadro de abstinência, no caso do álcool? Então, olha só, esse indivíduo, ele parou há 2 dias, ele reduziu, ele nem chegou a cessar o consumo do álcool e já apresentou um episódio convulsivo. Então, é um paciente que está um pouco mais grave. Então, um sinal de gravidade da abstinência alcoólica é ter um episódio convulsivo, tá? E esse paciente passa a apresentar alterações de sinais vitais. Então, esse paciente não só tem alteração de sinais vitais, como também tem tremores grosseiros de extremidade. Então, ele não só treme, mas ele treme de uma maneira bem grosseira. Tem uma sudorese intensa. Esses indivíduos tendem a molhar todo o corpo, ter que torcer a própria roupa, tanto que eles ficam suados, e ele passa a ter uma confusão mental e zoopsias também. Então, esse é o quadro grave de abstinência alcoólica, tá? Delirium tremens, que nós chamamos. Qual que é a hipótese diagnóstica? Isso, é um quadro de abstinência alcoólica, no caso dele, já está fazendo o quadro de delirium tremens, que é um quadro um pouco mais grave. Como é que deve ser feito o tratamento para esse indivíduo? Primeiro, a gente solicita vários exames para ver se é função hepática, como está toda a função desse indivíduo. Se ele se encontrar desidratado, a gente faz a hidratação, tá? A gente faz a solicitação de eletrólitos também e faz a reposição que esse indivíduo necessita. Contudo, o que a gente deve lembrar é que esse indivíduo vai precisar de fazer uso de benzodiazepínico. Nesse caso, que está muito grave, às vezes a gente já pode iniciar com um benzodiazepínico de 3 em 3 horas. E vai vendo como é que vai sendo a resposta do indivíduo. Se ele continuar com alterações sinais vitais, se ele continuar com a sudorese intensa, a gente pode colocar um benzodiazepínico de 2 em 2 horas, ou até menos, até fazer esse indivíduo dormir. O benzodiazepínico, uma coisa que é muito importante ser falado, se o indivíduo está sonolento e está dormindo, não precisa fazer o indivíduo tomar mais um comprimido de diazepam. Então, o que é muito falado para a equipe, eu coloco sempre assim, fazer a administração se o paciente estiver acordado, se o paciente estiver sonolento ou já meio rebaixado, vai piorar os sintomas se der mais e mais benzodiazepínico. Então, ele pode fazer um quadro até de depressão respiratória. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar meio em cima para ver se esse paciente está melhorando ou não, tá bom? Importante fazer o uso de tiamina nesses pacientes e reposição de glicose, caso assim, esse paciente necessite, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? E não só do caso clínico, se vocês tiverem uma dúvida em outra parte, vocês podem me falar que a gente vai tirar as dúvidas aqui. Olá, pessoal. E aí? Qual que é a perguntinha de hoje? Vocês conseguiram entender bastante como é feito o protocolo, como a gente faz o diagnóstico? Uma das coisas também que é bem frequente acontecer, eu vou guardar vocês fazerem a pergunta e vou falar algo para vocês aqui, alguma ressalva.
Uma coisa que é muito frequente acontecer é a gente atender esses pacientes terem algumas comorbidades com transtornos psicóticos, tá? Muitas vezes o paciente está fazendo uso de álcool para conseguir dormir porque ele tem um transtorno afetivo bipolar. Muitas vezes esse paciente está em mania e precisa do álcool para diminuir essa irritabilidade, para conseguir dormir, para diminuir um pouco a euforia que ele se encontra. Outras vezes a gente pega ansiosos que fazem muito consumo de álcool e maconha, tá? Quem faz dependência de maconha frequentemente tem ansiedade como comorbidade. Então, a gente fazer o tratamento desses indivíduos, dessas comorbidades, fazem com que eles reduzam também o consumo de substâncias psicoativas. Então, a gente conseguindo fazer essa assessoria para esses pacientes é algo que pode fazer com que eles tenham uma melhor evolução no sentido de não continuar fazendo o consumo das substâncias. No caso de quadro depressivo, quando o paciente está deprimido e não tem um quadro transtorno afetivo bipolar, uma das medicações que é de preferência quando o paciente tem uma comorbidade com quadro depressivo concomitante com o uso de substância, é o uso de sertralina, tá? É uma medicação, é um antidepressivo que consegue conter bastante esses pacientes. No caso de transtorno afetivo bipolar, a gente costuma usar ácido valproico, que é o Depakote, porque o lítio pode fazer uma intoxicação por lítio, a gente não saber se o quadro é de uma abstinência ou próprio uma intoxicação por lítio, porque eles passam a ter uma desidratação significativa. E quando tem quadro psicótico associado, está demonstrando muito a questão mais de transtorno mesmo mental, mais transtorno psicótico do que do uso de substância, a gente pode usar outros antipsicóticos, mas isso quando o paciente está mais estável e não num quadro de abstinência, como eu falei, do álcool, tá bom? Pessoal, estou aguardando a perguntinha de vocês. A dúvida em alguma coisa? Sobre o diagnóstico, todo mundo conseguiu compreender? Sobre as medicações que devem ser usadas, os protocolos? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição. Vou guardar vocês uns 5 minutinhos aqui para vocês pensarem sobre tudo que foi dito hoje e, se vocês quiserem, estou à disposição, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês atuam bastante com paciente dependente químico? Vocês trabalham em UBS? Trabalham em quais setores assim que vocês veem mais esses atendimentos de dependência ou intoxicação? Sim, eu vou retornar, Murilo. Maurílio. Enquanto o Maurílio está lendo, vocês costumam atender mais esses pacientes em quais setores? Vocês pegam muito esses pacientes na UPA? Chegam na questão mais de pronto atendimento em emergência? Ou vocês chegam a esses pacientes mesmo na UBS? Conseguiu entender o caso, Maurílio? Ah, que legal. A CAPES é um lugar muito bom de se atender. É uma coisa bem legal, assim. E nos casos desses pacientes que vocês atendem em Rondonópolis, tem um centro de apoio que vocês encaminham esses pacientes que fazem esses atendimentos ou não? Tá. Eu estou perguntando isso porque no estado do Mato Grosso nós temos o Adalto Botelho, que é a unidade 3, que faz atendimento desses pacientes, tá? Então, muita gente não sabe que nós temos o Adalto unidade 3, que é só atendimentos de pacientes que são dependentes químicos, tá? Então, não só os pacientes dependentes químicos, mas acabam sendo atendidos aqueles pacientes que fazem uso de substância e que têm, às vezes, alguma comorbidade psiquiátrica associada, mas o que é voltado é para a dependência química. Então, é um lugar que... Ah, que legal. Então, é um lugar assim, de referência no estado, em dependência química, que é muito pouco utilizado, que é muito pouco conhecido
pela população e pelos médicos, tá? Sobre as comunidades terapêuticas, é uma coisa que tem bastante repercussão aqui no estado. Eu já fui em algumas comunidades terapêuticas para ver como é que era o trabalho, e muitas vezes a comunidade terapêutica tem muito menos subsídio em lidar com esses pacientes do que o próprio hospital ou a própria CAPS-AD. Então, a gente tem que ter o discernimento de saber para onde que nós estamos caminhando esses pacientes, que pode ser algo até mais grave do que ele for por um pronto atendimento. E por que eu estou falando disso? Justamente por isso, porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento que tem a unidade 3, que é um lugar que é atendido esses dependentes químicos, e que muitas vezes os médicos postergam a fazer esses encaminhamentos, até porque não tem o conhecimento que tem essa unidade, tá? E que legal que, no caso da comunidade terapêutica, aí vocês conseguiam estabelecer vínculo com o CAPS de vocês. O manejo do paciente que procura a unidade de saúde querendo parar de beber. Olha, nesses casos, esses pacientes que querem parar de beber, eu tenho que ver qual que é o momento que esse paciente está. Ele só está fazendo uso... Quanto tempo que ele faz o uso? Ele faz um uso em que eu vou reduzir, tirar o álcool dele, ele vai entrar em crise de abstinência. Se esse for o caso, o paciente está fazendo uso de álcool, ele quer parar de beber, está fazendo uso de 2 litros de álcool por dia e quer parar de beber. Aí você pergunta se ele tem crise de abstinência quando tira o álcool, se ele tem tremor, sudorese. Caso ele venha a ter esses sintomas, você pode passar um diazepam de 8 em 8 horas e fazer acompanhamento longitudinal desse paciente. Se ele está conseguindo ficar bem com os benzodiazepínicos sem ter sintomas de abstinência, e posteriormente você faz a retirada do benzodiazepínico e introduz na naltrexone, que não tem rede pública, tá? Por enquanto ainda não tem. Agora, se esse paciente para de fazer o uso de álcool e ele não tem sintomas de abstinência, você não precisa fazer essa semana de desmame do álcool com benzodiazepínico. O que é importante salientar para o paciente que, caso ele faça uso do benzodiazepínico, não pode fazer uso associado com o álcool, tá bom? E como são, vocês têm conhecimento de como são os hospitais e as comunidades que fazem atendimento desses pacientes aí, em Rondonópolis e em outros lugares do estado? Como é que são feitos os protocolos? Porque isso é muito importante a gente saber, sabe? Porque muitas vezes, mesmo que esse paciente esteja no hospital geral, às vezes a conduta não está sendo adequada, às vezes o pessoal está achando que ele está psicótico e ele não tá psicótico. E o paciente, e o manejo do paciente dependente químico pela UBS. Então, o dependente químico, você fala dependente químico, o uso de maconha, crack, cocaína, isso que você quis dizer na dependência? Quando a gente fala de dependência na psiquiatria, quando a gente fala de dependente químico, dependência química, para nós é tudo, tanto álcool quanto cocaína e crack. Então, o manejo desses pacientes é assim, geralmente têm uma fissura significativa nos primeiros dias, então a gente tenta conter essa fissura, a gente pode entrar com antipsicóticos de primeira geração, que é a clorpromazina. Só que como essa clorpromazina também reduz o limiar convulsivo, o paciente não pode fazer o uso concomitante com a substância. O que melhora muito o paciente dependente químico, tanto de dependência química em geral, álcool e outras substâncias, é você observar se esse paciente tem uma comorbidade. Então, quando a gente faz o tratamento da comorbidade desse paciente, ele tende a ter uma melhora muito significativa e até, às vezes, deixar a dependência. Que muitas vezes a dependência é como se fosse uma automedicação. Eu preciso dormir, mas não consigo dormir porque eu passo a noite, meu cérebro pensa muito, então ele faz o uso de álcool. Ele está muito deprimido e ele precisa usar cocaína ou crack para dar um up. Então, quando a gente faz o tratamento da patologia de base, esse paciente tende a ter uma melhora muito significativa. Então, é importante a gente buscar ver se ele não está tendo uma comorbidade, que muitas vezes é frequente nesses pacientes. É raro a gente ter um paciente que ele faz só o uso e não tem uma comorbidade associada.
No caso desse independente químico, como foi perguntado pela NEJA, isso? NEJA. A gente pode fazer não só de achar a patologia de base, entrar com antipsicótico de primeira geração, no caso, a clorpromazina para tirar fissura, como a gente pode entrar com outras medicações. Por exemplo, ele tem um humor muito irritado, a gente pode entrar com ácido valproico, por exemplo, não pensando num TAB, mas para segurar o próprio paciente, sabe? A gente pode entrar com risperidona, também, que contém um pouco essa impulsividade. A gente entra com medicações que tirem a impulsividade do paciente, tá bom? Qualquer coisa, olha, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então, vou finalizando aqui, vou conversar com o pessoal. Se a gente finaliza, porque hoje não está tendo muitas questões, tá bom? Obrigada, muito obrigada a vocês todos. Espero que vocês tenham conseguido compreender e que eu consiga ter ajudado vocês a ter um discernimento sobre as medicações também. Muito obrigada. Fiquem com Deus.